Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados discutimos uma grande obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho para se manter atualizado sobre os nossos programas. Também temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, onde publicaremos novidades e detalhes sobre o conteúdo de cada programa. Se você gostou do nosso conteúdo, no nosso site temos a seção Apoia-se, em que você ajuda o nosso projeto a seguir adiante com cada vez mais qualidade. Acesse www.ocenaculo.com.br. Iniciamos então hoje nosso 12º programa, novamente tratando sobre uma obra literária. Como escolha, então, Guilherme e eu buscamos na literatura do final do século XIX, início do século XX, uma grande obra que influenciou inúmeras referências na literatura, no cinema, e vamos tratar então de uma obra de um escritor fundamental na literatura inglesa e mundial. Estamos falando hoje do livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Guilherme, o que terias para falar um pouco sobre Conrad e sobre essa criação dele e qual a importância de O Coração das Trevas dentro da obra de Joseph Conrad como um todo? Qual a importância dessa obra dentro da narrativa que Conrad faz e dos inúmeros romances que ele compõe com uma temática um pouco similar, sempre tratando do mar e das questões que envolvem essa aventura, que é a busca pelos mares, pelas terras distantes. Bom, eu estou muito feliz a gente estar fazendo o programa sobre o Conrad, porque O Coração das Trevas é um dos meus livros preferidos e o Conrad é um dos meus autores preferidos, então eu fico muito feliz de nós estarmos aqui hoje falando sobre ele. Para quem não sabe, o Conrad, ele nasceu na Polônia e foi uma Polônia ocupada ali pela dominação russa, o que acabou fazendo com que ele tivesse uma certa rejeição, assim, à Rússia e ele era um pouco receoso, ele tinha certos problemas com essa questão de ter crescido num país que tivera sido dominado pela influência russa. Tanto é que um dos seus romances, um romance mais da velhice, Sob os Olhos do Ocidente, é um romance que trata justamente sobre, como temática, a Revolução Russa, e o livro é narrado em primeira pessoa, e o autor do livro, o narrador do livro, melhor dizendo, é uma espécie assim, ele transmite um pouco da visão negativa que ele tinha a respeito da Revolução e a respeito dessa visão imperialista russa, que era uma visão que não era uma visão exclusiva da Rússia pós-revolução, né? Essa visão do Império Russo já era uma visão que subsistia desde o tempo do Czar. Ele vê isso como um pouco negativo e isso fica bastante claro nessa obra. Recomendo para quem se interessa pelo tema. É um texto interessantíssimo, Sob os Olhos do Ocidente. É um romance primoroso do Conrad. Mas voltando à vida dele, o pai dele pertenceu em algum momento à aristocracia polonesa ali, mas ele já era um aristocrata em decadência. E ele era um militante bastante fervoroso, um militante armado, e ele foi preso por suas atividades contra a ocupação russa na Polônia. E essa prisão acabou condenando ele a um período de trabalhos forçados na Sibéria. A mãe do Conrad morreu de tuberculose quando ele era bastante jovem e o pai dele veio a falecer 4 anos depois da morte da mãe. Ele foi criado por um tio e aos 17 anos ele convenceu esse tio e decidiu que ele viajaria para Marsella, na França, onde ele dedicaria, enfim, a sua vida a trabalhar como marinheiro. Ele tinha alguns problemas, não só de ordem financeira, mas também de ordem psicológica, digamos assim. Segundo relatos, ele tinha um temperamento um pouco depressivo e ele chegou a tentar o suicídio, obviamente foi um suicídio frustrado, em 1878. E como marinheiro ele trabalhou, enfim, ele passou por várias empresas, terminando como marinheiro capitão numa empresa britânica. Ele obteve a cidadania britânica em 1884. E depois de um tempo como marinheiro e de ter feito viagens, enfim, ele acabou vendo muita coisa pelos lugares onde ele passou, vendo muitas coisas tristes e preocupantes nesses lugares onde ele passou, e depois de um certo tempo ele se desgostou dessa profissão de marinheiro, abriu mão da marinha e passou então a escrever seus romances, seus contos, e a se tornar esse grande escritor que é, e com a importância que tem na história da literatura. Ele tem muitas narrativas curtas, ele tem muitos contos e também tem romances muito sólidos, muito consistentes.
O primeiro livro que ele, acredito não, sem dúvida, o primeiro livro dele, o livro dele em ordem cronológica que tem o maior sucesso é o próprio Coração das Trevas, que é o livro que nós vamos tratar hoje, que é de 1899. Esse livro é pode-se dizer assim, o primeiro grande livro que ele publica. Dentre as obras que ele publica depois, não vou citar todas, porque ele tem uma bibliografia bastante ampla, mas para pegar os principais, assim, ele publica logo em seguida O Coração das Trevas, Lord Jim, que é um romance também espetacular, muito, muito, muito bom. Nostromo, que é de 1904, também é um romance muito interessante, que se passa na América do Sul. Não é bem na América do Sul, digamos assim, na América Latina, porque fica ali próximo da região do Caribe, ali um pouco no meio embaralhado. Então é ali na América Central. A Linha de Sombra, que também é um romance muito bom, um romance bem curto, talvez pode até que se dizer que é uma novela e não um romance. O Coração das Trevas também é uma novela, não é um romance. Mas esses livros, assim, são o carro-chefe, digamos, do Conrad. No Coração das Trevas, nós vamos falar disso daqui a pouco, quando nós entrarmos propriamente no livro, mas só para fazer algumas observações que são de ordem geral, acho que são relevantes. Primeiro ponto é que o Conrad esteve no Congo a serviço da Marinha Britânica. Então, o Coração das Trevas é fortemente baseado na experiência que o Conrad teve no Congo. Além disso, no Congo, conheceu uma figura muito importante do final do século XIX, começo do século XX, que foi Roger Casement, que era cônsul do governo britânico e que estava no Congo há muito mais tempo do que o Conrad. E ele contou ao Conrad muitas coisas que ele viu no Congo e que o Conrad não sabia. O Conrad também viu muitas coisas atrozes, mas não tinha a experiência e o tempo que o Roger Casement tinha no Congo. Então, muito do que também tem no Coração das Trevas vem desse relato do Roger Casement ao Conrad. Sobre o Roger Casement, um parênteses para quem tiver interesse, é muito bom e foi por causa do Coração das Trevas que surgiu esse livro. Há uma biografia romanceada dele, escrito pelo Mário Vargas Llosa, que se chama O Sonho do Celta. E o próprio Vargas Llosa diz que a ideia dele de escrever esse livro veio do profundo interesse que ele tinha pelo Coração das Trevas e de procurar da onde o Conrad tinha tirado a inspiração para fazer aquilo, e aí ele descobriu a figura de Roger Casement, foi atrás e aí escreveu a biografia romanceada desse sujeito. Que é um livro até bastante recente do Vargas Llosa, né? 2010. 2010, é. Do ano que ele ganhou. Tanto é que na própria contracapa do livro tem muitas críticas de jornais internacionais dizendo que só por ele ter escrito esse livro seria um acerto, a academia dar o Nobel, etc. Que era o ano em que ele tinha ganhado. Colocado isso, O Coração das Trevas é um livro que é louvado, enfim, por inúmeros autores da história da literatura como uma obra monumental. Nós temos Virginia Woolf, Mário Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, T.S. Eliot, inúmeros autores que louvam O Coração das Trevas como uma obra monumental, como uma obra extremamente criativa. O livro, ele ganhou uma certa... Como é que eu vou dizer assim? Acho que o livro ganhou uma certa popularidade de novo, talvez. Pode-se dizer assim. Mas eu acho que dois fatores que tornam o Coração das Trevas tão popular... Até hoje em dia é um livro bastante popular. Eu acho que o primeiro ponto é o fato do diretor Francis Ford Coppola ter feito um filme livremente inspirado no Coração das Trevas, que é Apocalipse Now, que será tema do nosso próximo episódio. Fica aqui um parênteses. E esse é um dos motivos, e acho que um dos motivos, sobretudo, é por uma certa veia interpretativa que se faz dessa obra, que é muito comum e muitos autores escrevem sobre isso. A própria Hannah Arendt, no Origens do Totalitarismo, na segunda parte, aliás, destinada ao imperialismo, ela cita muitas vezes o Coração das Trevas e o Joseph Conrad, porque esse livro se tornou uma espécie de manifesto contra o imperialismo e contra as atrocidades cometidas pelas nações colonialistas na África. É óbvio que o livro tem um tom de denúncia que é bastante evidente, mas ele não é só isso, né? Ele transcende isso em muito. Mas enfim, isso posto, eu acho que a gente já pode começar a entrar no livro. Eu tinha outras coisas para dizer, mas aí eu digo conforme a gente for discutindo. Então, para quem tiver interesse, é um livro, e eu recomendo muito que leiam, porque é um livro magistral, por melhor que seja o resumo do Miguel e as coisas que nós vamos falar aqui hoje, as coisas que nós falaremos aqui hoje, não suprem de forma alguma a leitura do livro, que é um livro sensacional. Eu recomendo muito a leitura, sobretudo porque é um livro curto, tem 120 páginas. Se vocês não têm nada para fazer aí num sábado chuvoso, vocês peguem o livro e leem o livro. Tem a edição da Companhia das Letras de bolso, que é bem pequenininha, é tranquila, a tradução é bem razoável, então flui numa boa. Então eu recomendo que leiam o livro.
Miguel, o resumo, por favor. Bom, o resumo de O Coração das Trevas, na verdade, ele pode ser feito de duas formas. Ou de uma forma bastante simples, porque a história em si ela não tem grandes problemas, assim, ou seja, não são muitos personagens que aparecem com uma importância muito grande no livro. Inúmeros personagens vão aparecendo, mas aos poucos eles vão sumindo conforme este protagonista vai adentrando a selva junto ao seu barco a vapor. Mas também a gente tem que tomar um pouco do cuidado, porque além do Coração das Trevas ser uma obra, obviamente, que mostra uma certa aventura desse personagem chamado Marlowe, que vai navegar por um rio africano em busca do seu emprego, que seria fazer extrações comerciais africanas e principalmente a extração de marfim. A gente vai perceber aqui na história que ela tem um tom intimista e bastante nebuloso. Então o livro, apesar dele trazer uma história de aventura, ele é narrado num tom um tanto quanto incomum para uma aventura, que é um tom muito intimista. Isso se dá também pelo fato de não ser o narrador onisciente que conta a história, mas sim a gente percebe que no início da história, a descrição inicial que nós temos é de um barco, né, que está aportado no Tâmisa, então nesse principal rio inglês, e que esperando a baixa da maré para seguir a sua jornada, os marinheiros que ali se encontram nesse navio estão esperando, e dentre eles está esse nosso protagonista, né, esse narrador, que vai ser protagonista narrador, que vai ser Marlowe. Junto a ele estão mais 4 personagens, né? Um advogado, um contador e o próprio capitão do navio, e todos eles estão ali esperando. E Marlowe, então, depois de um momento de silêncio, ele parece ser um sujeito bastante introspectivo. Tem um momento que diz que ele parece um Buda sentado. Ele está sentado na posição de Buda. Ele está sentado na posição de Buda. Ele faz uma reflexão sobre esse lugar em que eles estão, né, sobre a própria Inglaterra, e fala de um modo inusitado, mostrando que aquele lugar também em algum momento havia sido um dos locais mais sombrios da Terra. E daí ele faz uma retomada histórica e um esforço de memória, tentando imaginar como seria a primeira exploração que os romanos fizeram ao adentrar no terreno da Britânia, quando então o Império Romano ele consegue colonizar as ilhas inglesas, né, essa região que os romanos chamavam de Britânia, e mostrando que ali onde hoje existia a maior cidade do mundo, na época, Londres, nada passava de uma grande selva, e que ali esse sujeito ele estava apartado de tudo e de toda a civilidade. Então, adentrando nessa brutalidade, na selvageria dos aborígenes da região, o homem ele estava num confronto com a natureza, com suas forças e consigo mesmo. E a partir daí ele vai começar a fazer essa relação entre o próprio Tâmisa, em que ele está, com esse rio africano, em que ele vai narrar sua história. Ele começa então contando sobre a sua história, a sua experiência que ele teve para os demais marinheiros, para os demais interlocutores. Na verdade, nem interlocutores, são ouvintes, porque eles nem se pronunciam na história. Ele vai então narrar a sua experiência na África, contando primeiramente sobre o seu interesse desde muito jovem em conhecer os lugares ermos do mundo, e que em algum momento da infância ele aponta para um mapa, um dedo para um lugar no coração da África e diz: algum dia irei lá. Isso então acaba se colocando como uma ideia fixa para ele, e ele observa um rio. Na verdade, o interessante aqui da história é que em nenhum momento ele dá nome a esse local. A gente não sabe se isso é realmente o que ele está falando, é o Rio Congo, se essa região que ele está adentrando é o Congo belga, mas pela própria experiência do Conrad e por Marlowe ser uma espécie de alter ego literário de Joseph Conrad, a gente percebe que pela estrutura e pela narrativa ele está falando sim desse Congo belga. Né? Só dois comentários assim, à parte. Um quanto, para situar assim os ouvintes, um comentário quanto ao Marlowe e um comentário quanto ao Congo. O comentário quanto ao Marlowe, justamente isso que o Miguel falou, ele é uma espécie de alter ego do Conrad. Não que ele seja o Joseph Conrad, claro que não, mas ele é uma espécie de duplo do Conrad, uma espécie de Conrad dentro da história.
E não só de desdobramento, né, do próprio... Isso, não, e é interessante pelo seguinte, para quem for ler o resto da obra do Conrad vai se perceber que o Marlowe, ele é um narrador constante na obra do Conrad. Ele narra Coração das Trevas, ele narra Lord Jim, ele narra Victory. Vários romances do Conrad são narrados pelo Marlowe, e muitos deles, o próprio Lord Jim também é assim, é como no Coração das Trevas. Ele conta essa história para alguém e os interlocutores não falam nada, eles só ouvem. Então isso dá bem como se fosse assim, o Conrad escreve, o Marlowe conta a história que o Conrad está escrevendo. É interessante esse cuidado, tem que ser posto, né, sobre esse cuidado que nós temos que ter entre o personagem e esse seu alter ego, né, que é composto, obviamente, por características, por experiências que o escritor teve em algum momento da sua vida, mas que não se restringem ou que se colam perfeitamente à figura do próprio escritor. Exatamente. Um exemplo que a gente pode ter disso, e a gente já falou sobre um livro que também traz essa estrutura de um narrador que conta a um interlocutor silencioso, vai ser o próprio Animal Agonizante. Isso. Em que vai ter um personagem que nós vimos que, de alguma forma, vai ter características similares, talvez, a Philip Roth, mas nós não sabemos o quanto que isso está sendo influenciado, então a gente tem que ter a ideia de que o protagonista e narrador, ele tem uma espécie de vida própria e descolamento da sua estrutura de realidade em relação ao narrador, né? A África inteira tinha sido dividida pelas nações europeias num acordo, e o rei Leopoldo II, que à época era o rei do Congo, ele fez muita força para que o Congo ficasse com eles. E aí então as outras nações acabaram cedendo e se nomeou aquela região hoje conhecida como Congo, curiosamente, de Estado Livre do Congo, que é uma contradição, né? O Estado Livre do Congo pertencia à Bélgica, não era tão livre assim. Mas mais do que pertencer à Bélgica, ele pertencia ao próprio rei Leopoldo II, ele era uma espécie de jardim particular do rei Leopoldo II. No tratado que cede o Congo aos domínios belgas, fica estabelecido que a Bélgica vai ter uma série de obrigações para com o Congo, uma série de coisas que eles vão ter que fazer. Entre essas coisas está uma prosperidade econômica, levar o livre mercado para dentro da Bélgica, levar a civilização, aquelas coisas todas. Só que daí tem um ponto curioso, não sei se vocês sabem disso, é um ponto muito engraçado. A sacanagem vem desde sempre, desde que o mundo é mundo. O que acontece? O rei Leopoldo II resolveu que ele ia, nos termos do tratado, conceder algumas partes do Congo para a exploração à iniciativa privada. No entanto, a iniciativa privada, os donos das empresas que faziam os recolhimentos dessas economias, digamos, do Congo, eram propriedade do próprio rei Leopoldo II ou de amigos dele. Uhum. Então ele era o dono do Congo, ele era o dono da empresa que extraía as coisas do Congo. Entre as principais coisas que se extraía do Congo à época era marfim, das presas dos elefantes, que hoje em dia não é mais assim. Mas na época o marfim era muito utilizado para se fazer as teclas dos pianos, né? Os maiores pianos eram todos com tecla de marfim. Hoje em dia é madeira com esmalte, mas na época era com marfim. Essa situação então do Congo, né, em 1876, o próprio Leopoldo ele faz uma conferência em Bruxelas, né, expondo essa situação da África e essa repartição da África entre as grandes potências europeias. O Congo ele fica um pouco que à parte, e então a Bélgica acaba assumindo, né, essa região central da África, e o rei acaba criando, né, a Associação Internacional do Congo, né. Então, é importante ver aqui essa questão. O Congo, então, ele vai se mostrar como o local dessa narrativa, mas Conrad ele não situa em nenhum momento dizendo que a história se passa no Congo, e no momento em que ele vai, depois dessa ideia fixa que ele tem de ir para a região, ele acaba conseguindo, a partir de algumas influências dele, principalmente de uma tia, ele acaba conseguindo o posto como capitão de um navio a vapor de uma empresa, né? Ele precisa ir até essa cidade em que a empresa está situada e que faz a exploração do local, e ele apenas diz que a cidade era uma cidade fúnebre. Mas pela relação que nós podemos fazer da história
com o Congo em si, percebe-se que essa cidade provavelmente seria a cidade de Bruxelas, né? Ele passa por um exame médico, que é um pouco estranho, mas aqui a gente já começa a ter, antes mesmo da chegada de Marlowe à África, a gente já percebe certos indícios, certos apontamentos de que essa região é uma região inóspita e que pessoas que vão para essa região acabam sendo acometidas por uma espécie de loucura. Não como uma doença mesmo, mas que a situação limite que é colocada a esses exploradores que chegam até a região acaba sendo tal que eles cedem, né, a esse processo de brutalidade que é a natureza e que as situações que ali se encontram acabam influenciando de tal modo que o enlouquece. Só para fazer um comentário anterior a isso, que agora a gente já vai entrar propriamente quando ele está indo, então só para pegar um trecho de quando ele ainda era criança, que como o Miguel destacou, ele conta que quando ele era criança ele tinha ali uns mapas e ele era apaixonado por aqueles mapas, etc. E nesse ponto eu acho que tem um trecho, porque, claro, estamos lendo uma tradução e muito se perde. Eu até comentava isso com o Miguel um pouco antes da gente gravar. O Harold Bloom, num texto que tem sobre o Coração das Trevas, ele diz que o Conrad é um escritor maravilhoso de se ler no original, justamente pela precisão vocabular que ele tem ao escrever numa língua que não é a sua língua materna. Mas mesmo na tradução, ele diz uma coisa que é muito interessante, que isso vai permear todo esse núcleo de sombras e de enevoamentos, uma coisa que parece estar entrando meio num sonho, numa coisa assim, meio, ou num pesadelo. Fica claro. Então ele diz assim, ó: acontece que quando eu era pequeno tinha verdadeira paixão por mapas. Aí ele segue, diz assim: havia ali um rio em especial, grande e caudaloso, que se podia ver no mapa, lembrando uma imensa serpente desenrolada com a cabeça no mar, o corpo estendido, descrevendo curvas que se prolongavam por uma vasta extensão de terras, e cauda perdida nas profundezas do continente. Isso muito provavelmente era o rio Congo. E aí ele vem e diz o seguinte: a serpente me enfeitiçara. Eu não teria acreditado que seria capaz de agir dessa forma, mas acontece que sentia uma necessidade de ir para lá a qualquer custo. Então aí já tem uma questão, né? A serpente me enfeitiçara, como se tivesse alguma coisa ali naquele rio que o puxava, que o obrigava a ir para lá desde criança, um certo encantamento por aquele local. É impressionante que a história ela é tão orgânica, ela é tão bem encaixada nesses elementos, às vezes, que vão passando batido, que esse encantamento que ele tem sobre o rio também se percebe ao chegar lá, que é um encantamento que todos os homens têm quando vão falar sobre esse personagem misterioso que é o Kurtz. Ou seja, o mistério ele acaba trazendo também um encantamento, né? E aqui a gente vai ver esses encantamentos que o desconhecido vai trazendo sobre o aventureiro, né? O aventureiro é aquele que se deixa levar por esse desconhecido, por esse mistério, pela busca da solução desse mistério. E interessante porque talvez uma das últimas reflexões que ele faz no livro é justamente sobre o mistério da vida. E de como o homem ele busca essa solução para esse mistério e que às vezes essa resposta só é dada ao fim da vida, quando mais nada o resta a fazer. Então aqui a gente já percebe que a impressão que nos dá é que existe uma certa força oculta, essa força, talvez a força do mistério e do desconhecido, que puxa o personagem cada vez mais para o interior da selva, né? Do mesmo modo, então, a gente vai vendo que quando ele chega, então retomando, quando ele chega à Bélgica e vai fazer os exames junto a um médico para ser aceito na empresa, esse médico faz algumas perguntas para ele, faz alguns exames e faz algumas medições cranianas, nos dando uma ideia de que ele é um frenologista, né? E interessante notar que a frenologia era uma espécie de pseudociência do final do século XIX, que desenvolvida, entre outros médicos, por Cesare Lombroso, que vai tentar buscar um conhecimento da psique humana a partir dos formatos e do tamanho da caixa craniana. O homem lombrosiano. E então ele vai buscar, a partir daí, esse médico vai buscar algumas informações sobre a vida do Marlowe, e uma das coisas que ele pergunta é se havia algum caso de loucura na família. E daí ele acha aquilo muito estranho e pergunta por quê, né? Então o sujeito diz: tem uma pequena teoria sobre vocês, Monsieur, que vão para lá e deveriam me ajudar a provar.
essa é a minha parte nas vantagens de que meu país vai obter pela posse de um território tão magnífico. Então me parece que esse sujeito, esse médico, ele tem uma certa tese de que esses homens que partem para o Congo acabam enlouquecendo, e aqui a gente percebe que essas loucuras, esses homens enlouquecidos dentro da selva, eles na verdade vai ser comprovado com inúmeros personagens que vão aparecendo na história conforme Marlowe vai os encontrando. Porque daí tem um ponto que é o seguinte, ele vai fazer esse exame médico porque ele consegue uma vaga. Por que ele consegue essa vaga? E aí ele próprio conta. Ele diz, consegui a minha nomeação em muito pouco tempo. Parece que a companhia recebeu a notícia de que um dos seus comandantes tinha sido morto numa rixa com os nativos. Depois de um tempo, ele descobriu que a briga original se devera a um desentendimento em torno de umas galinhas. Isso mesmo, 2 galinhas pretas. Então ele diz isso mesmo, 2 galinhas pretas. E daí, quando ele vai falar desse sujeito, o Marlowe diz o seguinte, diz que tinha chegado até ele que esse sujeito, Frisleven, era a criatura mais gentil e tranquila que jamais caminhou sobre 2 pés. Quer dizer, aqui já há um indicativo meio estranho. Ele vai entrar na vaga do sujeito, que era um sujeito muito gentil, mas que tinha sido morto por causa de uma briga com 2 galinhas pretas. Quer dizer, não parece uma coisa muito razoável. E isso daí é um elemento, obviamente, inspirado na biografia do próprio Conrad, porque ele assumiu, quando ele vai até o Congo em 1890, e ele assume o posto de capitão de um navio. Ele assume o posto de um capitão que o capitão anterior no navio dele havia sido também morto. Então aqui ele por uma bobagem, assim. Também por uma bobagem, então ele também cria essa história desse personagem, esse dinamarquês Frisleven, que vai ser morto por uma situação completamente banal. Não, e antes do Conrad publicar O Coração das Trevas, ele publicou um conto que se chama Um Posto Avançado do Progresso, que é de 1898. E nesse conto, que é uma espécie de esboço do que viria a ser O Coração das Trevas, também é curioso porque o conto é um conto curto e acaba tendo uma briga e uma morte entre 2 sujeitos, e eles brigam por... O estopim da briga deles são cubinhos de açúcar. Tinham 3 cubinhos de açúcar e um deles queria o cubinho para botar no café e o outro... E aí eles se matam por causa disso. Quer dizer, isso é constante nessa obra e na obra que era o protótipo disso, essa questão de que tudo parece não se encaixar muito bem, quer dizer, as coisas não parecem ter uma medida muito correta, as coisas parecem que se extrapolam um pouco. Não parece ser motivo suficiente de matar uma pessoa por causa de 2 galinhas. Nem por causa de cubos de açúcar. De cubos de açúcar, ou de... Então, ao fazer essa sua admissão na companhia de exploração, ele vai até esse local, e nesse local ele se depara com 2 personagens, 2 mulheres, 2 senhoras que estão costurando, né? Essas fiandeiras, então, que estão tricotando uma lã, e é interessante que a lã que elas tricotam são lãs negras, elas estão tricotando algo, uma de um jeito, outra de outro, e se percebe então aqui, e isso é interessante que Só um comentário, uma coisa que eu achei curiosa, não sei se depois a gente pode discutir isso, mas é que uma é gorda e uma é magra. Uhum. Só um comentário, assim. Então ele vai fazer essa admissão e uma delas acaba o atendendo, né, querendo saber o que ele precisa. E aqui essas personagens, se percebe, a gente já tinha conversado sobre alguns escritos do Conrad, e a gente percebe que o Conrad ele é um autor que diz que a linguagem, que a literatura, a grande literatura, ela tem que ter uma carga simbólica, uhum. Ou seja, ela precisa de níveis de interpretação. E por isso que eu digo que é uma história de aventura, mas não é apenas isso. Se a gente conseguir fazer uma leitura rica, aqui a gente percebe inúmeros níveis interpretativos em próprios elementos que a princípio parecem bastante prosaicos ou bastante fúteis à história, como essas 2 personagens que não vão ter influência nenhuma. Mas a gente percebe aqui que elas formam uma espécie, e o fato delas tricotarem vai fazer com que elas remetam às moiras da mitologia grega, né? E lá então essas moiras, como as mulheres que teciam o destino dos personagens, dos heróis e dos homens em si, até mesmo dos deuses, a gente vê que isso vai trazendo um certo desconforto a ele quando ele observa o seguinte, e aqui eu cito um trecho da minha tradução: ela lançou sobre eles o mesmo olhar de sabedoria impassível. Ela dava a impressão de conhecer tudo sobre eles e também sobre mim. Fui assaltado por um sentimento estranho. Ela parecia misteriosa e fatídica. Com frequência, longe, naquele lugar, eu pensava nas 2 guardando as portas das trevas.
tricotando lã preta para uma mortalha quente, uma delas apresentando continuamente o desconhecido, a outra examinando rostos animados e tolos com olhos velhos despreocupados. Ave, velha tricoteira de lã preta, morituri te salutant. Não muitos dos que ela olhava e viriam um dia de novo, nem a metade deles, se tanto. Então aqui me parece que essas personagens criam uma espécie de introdução a esse mundo das trevas, ou seja, lembrando que o último ato da vida de uma pessoa, segundo a mitologia, era o ato que a vida da pessoa sofre, ou melhor dizendo, nessa concepção grega da vida seria ter o fio da vida cortado pelas moiras, e a partir daí esse sujeito ele adentraria o mundo do Hades. Né? Ou seja, ali estava a morte da pessoa quando o fio da vida era cortado e ele então adentraria ao Hades. E aqui ele faz essa interpretação a partir desse adentrar nas trevas, ou seja, essa África desconhecida como uma espécie de Hades em que ele vai descendo a esse mundo dos mortos, a esse mundo de escuridão. Aqui eu gostaria de fazer uma relação até com o próprio nome do livro, porque algumas traduções têm, né, como O Coração das Trevas, mas a gente tem que ver que no inglês o nome do livro não é The Heart of the Darkness, e sim Heart of Darkness, ou seja, Coração das Trevas aqui, o fato de não ter esse artigo, né, ele pode me trazer uma dupla interpretação da história. Pode ser o coração das trevas como o âmago das trevas, das selvas, ou seja, o lugar mais interior da selva que o sujeito ele parte, mas também como o coração repleto de trevas, esse coração de trevas, né, composto pelas trevas, que aqui a gente percebe nessas ações que a gente vai perceber de brutalidade, de loucura, de insensatez e de irracional, esse mundo de sonhos, esse mundo dos mortos, que a gente vai perceber durante a narrativa do Conrad. E o próprio Marlowe, depois de passar por isso, quer dizer, depois de ficar sabendo que o sujeito é morto por galinhas, depois de passar pelas moiras e depois passar pelo exame médico, onde ele vai ser questionado sobre sua saúde mental, ele diz uma coisa muito curiosa, que depois de passar por tudo isso, ele diz assim, aí aos seus ouvintes, né, que estavam no barco com ele, ouvindo ele contar essa história. Ele diz assim, a melhor maneira que encontro para lhes explicar o que senti é dizer que, por 1 ou 2 segundos, foi como se, em vez de estar rumando para o centro de um continente, eu estivesse prestes a partir com destino ao centro da Terra. E aí aqui tem uma diferença, não só quanto a isso que o Miguel tá falando, mas também dá a impressão aqui que ele não vai passar pela borda da Terra para chegar até a África, mas sim que ele vai cavar para baixo para chegar ao centro da Terra. O que aqui daria também para fazer uma analogia clara com o próprio inferno de Dante, né? Quer dizer, aquilo que desce para baixo, o coração das trevas, aquilo que está... O próprio inferior, né? Inferno vem de descer. E com o próprio Hades, né? Como o mundo subterrâneo e o mundo dos mortos. O único problema é que ele não vai encontrar os Campos Elíseos. Não, porque ele não é um herói. Então... A gente percebe isso nessa própria ideia de heroísmo, ao perceber que, apesar de ser admirado por todos, Kurtz, ele não vai ter nada de heróico e que de nada adiantou essa sua genialidade, esse ser grandioso e cativante que ele é, e também, vamos dizer assim, cativante mesmo, que vai fazer com que ele seja admirado por todos. Ele poderia ser admirado por todos numa Europa, mas adentrar a essa selva faz com que ele sucumba aos seus próprios demônios, né, que são interiores, quanto os demônios exteriores que ele se depara nessa região. Então, passado isso, ele inicia a sua viagem em direção ao Congo, e cada vez que ele vai adentrando, ele percebe situações irracionais, como a saída de certos marinheiros que estão no barco e que são simplesmente jogados, e eles não sabem se esses marinheiros se afogaram ou não quando partem no porto, que vai parando de local em local, mas ao chegar... Tem um dos sujeitos que conta pra ele, né? Outro dia eu transportei um sueco que se enforcou. E daí ele fala, pô, mas se enforcou como? Por quê? Ele fala, não sei, talvez o sol tenha sido demais pra ele, ou o país. Exato, e isso daí também é outro indicativo. O primeiro é o Fresleben, né, e o segundo é esse sueco,
que simplesmente sucumbe ao sol, ao calor, e aqui a gente pode fazer uma relação entre sol e calor lá com o estrangeiro do caminho. Né, do caminho, quando eles então chegam a este grande rio, né? E a primeira coisa que ele percebe, então, é a grande exploração que vai ter aos nativos. Ele percebe a partir de grandes explosões que estão tendo na região, que eles estão fazendo alguma espécie de abertura na selva, como se estivessem fazendo uma ferrovia, alguma coisa, e que inúmeros negros são utilizados e explorados ali de forma brutal, carregando blocos, carregando terra e sendo soterrados por essas grandes explosões. E ele percebe que esses homens, eles, no seu semblante, ele percebe que esses homens, eles não têm fisionomia nenhuma, são como homens que estão completamente mortos. E daí, então, ele faz uma reflexão, né, sobre esse trabalho escravo, ou seja, desses homens que fazem um trabalho extenuante, brutal, numa natureza completamente hostil, a umidade incrível do ar, o calor insuportável, a má alimentação, todos os privados de qualquer tipo de conforto mínimo que seja, ou de estrutura sanitária, esses homens sucumbem e vão morrer à míngua, né? Ele dá uma paradinha ali na sombra de uma árvore, porque ele encontra uma árvore, ele dá uma paradinha ali, fica na sombra da árvore de boas para fugir do sol, e daí ele diz assim: a minha ideia era dar alguns passos protegido do sol, mas assim que cheguei ali, tive a impressão de haver ingressado no círculo de sombras de algum inferno. Quer dizer, aqui ele retoma de novo essa ideia de que aquilo ali não era um ambiente normal. Quer dizer, mais ou menos o sonho de Cassandra, assim, tudo ali parecia que dava sinais, ele não viu porque ele não quis. Aos poucos, então, ele vai entrando nessa mata e encontra o contador da companhia, que se veste de uma forma impecável, uma roupa toda alinhada, branca. Ele fica muito admirado daquilo, enquanto o sujeito está fazendo todo o trabalho burocrático de contagem dos valores, do marfim que é explorado. Enquanto isso, tem homens agonizando ao lado dele e ele fica ralhando com aqueles homens, dizendo: a gente fica com raiva desses sujeitos porque a gente precisa de concentração para poder trabalhar, e esses homens ficam agonizando aqui, gemendo a míngua enquanto morrem, né? E ali ele tem a primeira informação sobre um sujeito que vive no interior da selva chamado Kurtz, e esse Kurtz é um sujeito de prestígio, né? Então esse contador informa que é o homem que mais consegue fazer exploração de marfim, mais do que todos os outros reunidos pela companhia, e que esse caminho junto ao rio que Marlowe vai fazer vai dar até o posto avançado dentro da selva em que é coordenado por esse sujeito, esse representante, esse explorador, representante comercial que Sim. É o Kurtz. E o próprio Marlowe se refere a esse sujeito, esse gerente, muito bem alinhado, quando ele começa a falar pelo Kurtz, etc., o Marlowe se refere a ele como um Mefistófeles de papel machê. Quer dizer, aqui de novo aparece no livro mais um indicativo. O Mefistófeles seria um dos... Não seria bem o diabo, mas ele seria um dos demônios, o demônio responsável por comprar a alma das pessoas, né? Não é o caso desse aqui, porque esse aqui é um Mefistófeles de papel machê, quer dizer, ele é um diabinho. Ele não é assim um diabão, ele é um diabinho, mas ele é uma presença diabólica ali dentro. Então, adentrando a selva, né, ele vai por ele tem que partir numa trilha por milhas e milhas até que ele encontre o seu navio. Mas chegando a esse entreposto comercial, ele é informado por um outro sujeito que o seu navio havia tido um problema, que quem estava navegando com o seu navio acabou danificando o fundo do navio e que ele precisava de reparos porque o navio havia afundado parcialmente. E que ele precisava então de alguns rebites, algumas coisas para consertar o seu navio e fazer com que ele continuasse a sua viagem. E isso é algo que também aconteceu com o Conrad, né? Uhum. O navio dele acabou sendo danificado e ele teve que esperar durante algumas semanas, alguns meses, para que esse navio fosse recuperado para ele poder partir novamente em sua viagem. Então, aos poucos, a gente vai vendo que todos esses personagens, principalmente os brancos que vão aparecendo na história, eles flertam com uma espécie de mediocridade, e aos poucos, então, ele começa a se desgastar com todos esses personagens falando simplesmente de que Kurtz era alguém maravilhoso e tudo mais, e ele fica se questionando, afinal, quem é esse Kurtz? Eles são todos medíocres. Eles são todos medíocres. E a partir daí, nessas reflexões,
que ele faz sobre o próprio Kurtz. Aqui, então, há uma espécie de fechamento da narrativa do Marlowe. Lembrando que O Coração das Trevas foi um livro que foi publicado, não primeiramente como livro, mas sim em 3 partes. O livro ele é dividido em 3 grandes capítulos, e cada capítulo foi publicado em um número de uma revista. Então, esse fechamento desse primeiro número se dá com essas reflexões, a volta, então, à história. Ela volta dessa história na África para o navio em que Marlowe está contando a história. Ele diz que tudo aquilo parece uma situação inacreditável e que ele próprio, quando conta, parece que tenta capturar a estrutura e a essência de um sonho, porque nada daquilo parecia fazer muito sentido. A sua segunda parte, então, começa com 2 personagens nesse entreposto comercial sussurrando e contando, falando sobre uma situação que eles discordam, né, nas próprias relações comerciais ali que estão ocorrendo, e sem querer o Marlowe ele acaba ouvindo, porque ele estava tentando dormir, e esses 2 acabam conversando muito perto de onde ele estava, e ele acaba ouvindo essa conversa, e se percebe que ambos estavam novamente conversando sobre esse personagem Kurtz. Interessante porque o Kurtz aqui ele aparece inúmeras vezes na história, nessa busca por subir o rio. Se percebe que inevitavelmente ele vai chegar até o Kurtz, mas a gente não sabe praticamente nada sobre a vida dele e é tudo envolto por uma névoa de mistério. A gente percebe então que a história ela vai ficando cada vez mais densa e que aquela narrativa que era um pouco mais clara na história, ela vai se tornando um pouco obscura. A gente tem uma reflexão cada vez maior interior do personagem e das ações que vão ocorrendo, e cada vez menos claro o que está ocorrendo, o que está se passando. As reflexões elas se tornam então mais longas e a prosa acaba se tornando mais intimista, e enquanto ele vai avançando nessas milhas e milhas rio adentro. Então a gente vai percebendo que aos poucos ele vai adentrando então com esse navio e que as brumas estão cada vez mais densas dentro da floresta. Ele consegue auxílio de alguns outros nativos da região, só que numa região mais costeira, que não conhecem muito bem o interior do continente. E esses nativos, alguns deles têm boas relações com ele, apesar de eles não conseguirem se comunicar muito bem com o próprio Marlowe. Eles têm alguns hábitos um pouco estranhos, eles comem carne de hipopótamo, essa carne está um pouco passada, apodrecida, então ele fica um pouco enojado de tudo aquilo que ele vê, até que então, em um momento da história, eles percebem que eles estão muito perto desse posto em que o Kurtz supostamente deveria estar. Eles aguardam o dia amanhecer, então, para poder fazer a continuação da viagem. Afinal de contas, eles precisavam, como estavam muito perto, e havia o risco de ataque de nativos ali na região. Eles ouvem aqueles barulhos dos tambores que estão tocando dentro da floresta, e que aquilo ali vai trazendo uma espécie de mau augúrio a eles. Quando o rio acaba se bifurcando, né, existe uma espécie de banco de areia ao meio do rio, e sabendo que Marlowe está numa das margens, ele acaba então optando por navegar por um dos lados em que o rio é separado pelo banco de areia. Por estar muito perto então da margem, ele acaba percebendo a presença de inúmeros nativos que estão observando o barco, e esses nativos começam a atacar o barco com flechas. Mas são flechas que não parecem fazer mal algum, são flechas pequenas, e o Marlowe fala para os seus outros subordinados que não deveriam se preocupar com aquilo, porque a princípio eles só estavam querendo repeli-los, mas não feri-los completamente. Mas os nativos, então, desesperados, vendo aquele ataque dos outros nativos, acabam disparando inúmeras vezes as armas, mas a esmo, ou seja, eles não apontam mira, e tudo acaba virando uma grande confusão com esse tiroteio que o barco acaba fazendo contra as matas em que se encontram esses nativos. Nisso, eles acabam chegando no entreposto, e que lá está um personagem um pouco estranho, que usa uma roupa bastante retalhada. O sujeito, então, ele faz essa descrição que o sujeito parece um arlequim, e esse sujeito pede para que eles cheguem e atraquem ali. Quando
Marlowe então atraca na região, né? O único meio que ele acaba conseguindo fazer com que os nativos se dispersem é tocando o apito do navio. Então os nativos se dispersam e ao chegar para conversar com esse personagem, que aqui a gente vai chamar de Arlequim, o sujeito diz, não, se tu acha que eles vão atacar, é só tu deixar um pouco de vapor no navio e apitar, que eles disparam, né, e não atacam mais vocês. E ao perguntar por que eles estavam sendo atacados então pelos nativos, o sujeito diz que eles não querem que tu leves o Kurtz embora. Então ele percebe que existe uma espécie de templo em que o Kurtz vive, ao topo de uma colina, e que junto a essa colina há uma espécie de paliçada, e nessa paliçada ele percebe algumas coisas que estão na ponta dessa paliçada, e ele recua de horror. Essa cena ela é bastante impactante, quando ele recua de horror ao perceber que na ponta de cada uma dessas lanças, desses paus da paliçada, estão cabeças humanas. Né? E o Arlequim tenta se desculpar, né, fazendo inúmeros elogios a Kurtz, dizendo que ele era um homem completamente benévolo, mas que às vezes passava dos limites, mas que isso só havia ocorrido porque alguns deles tinham feito a besteira de querer se revoltar e tudo mais. Então a gente percebe aqui que existe um processo de brutalidade de Kurtz para dominar essa ordem, né? E aos poucos, conversando com Arlequim e depois conversando com Kurtz, Marlowe acaba percebendo que toda aquela estrutura civilizacional que a princípio deveria ter sido levado ao interior da África pelo homem branco, na verdade só acaba se revertendo numa espécie de brutalidade às avessas. Uhum. Se imaginamos que o homem branco é o homem civilizado e que o homem africano é o homem selvagem, a gente percebe que essa interação entre eles e que todo o poderio do homem branco associado à selvageria do homem africano que aqui está, vai criar um novo germe que vai ser essa brutalidade potencializada contra os próprios brancos, contra os próprios negros, e Kurtz acaba formando uma espécie de rito em volta dessa própria figura, ou seja, ele é visto como uma espécie de deus ou de rei desses aborígenes, que ele tem o domínio então total sobre eles. A princípio, Kurtz parecia ser um homem bastante humanista, de ideais elevados, mas aos poucos então se percebe nessa conversa de Marlowe com Kurtz que esse sujeito que está definhando fisicamente, um sujeito que já está com a saúde bastante debilitada, que já sobretudo a saúde mental. E, sobretudo a saúde mental, havia sido salvo já pelo Arlequim algumas vezes a sua saúde. A gente percebe que esse homem está completamente enfermo, tanto mentalmente quanto fisicamente. E a única saída para ele é levá-lo novamente, saindo com Kurtz desse interior da África, e levá-lo novamente para a civilização. Mas ao perceber então que Kurtz está completamente destruído mentalmente e que sua saúde não pode mais ser recuperada, ao retorno desse homem para o entreposto, a gente percebe que ambos conversam um pouco e se começa a perceber uma espécie de admiração, de assombro e de espanto de Marlowe em relação a esse personagem, né? Principalmente ao modo como ele encara a sua própria morte, porque, e aqui vem essa referência que ele acaba fazendo, as últimas palavras que Macbeth faz na peça de Shakespeare, quando ele diz o horror, a gente vai ver que Kurtz acaba também falando essas palavras, mostrando que, de alguma forma, todo o conhecimento humano, toda a empreitada humana e os grandes ideais, na verdade, eles podem ser soterrados pela loucura, pela insensatez, pela brutalidade e principalmente pelo horror do fim da vida e o horror da própria existência. Então, de certa forma, o livro ele tem um final bastante existencialista ali, com essa morte de Kurtz, quando as suas duas últimas palavras ele acaba balbuciando as duas palavras, essas últimas palavras dizendo o horror, então acaba morrendo. Eu gostaria até de falar um pouco depois sobre a reflexão e fazer a leitura que o Marlowe faz desse instante final do Kurtz, mas eu vou te dar a palavra agora, Guilherme.
Não, só o que eu ia dizer é que é justamente, eu não sei se era isso que tu queria comentar, é bacana ver o que eu não vou ler aqui o parágrafo porque a gente já tá com o tempo bastante adiantado e é meio longo, mas é bacana ver porque o Marlowe diz que quando ele vê o Kurtz ali quase que morrendo, ele vê uma expressão facial nele que ele nunca tinha visto em ninguém, e ele diz, espero não tornar a ver. E aí ele diz que é como se naquele momento o Marlowe se questiona, será que nesse momento ele está com essa expressão porque a vida dele está passando sob os seus olhos? E aí ele diz o horror. Quer dizer, se o Marlowe estava certo e a vida dele tinha passado pelos seus olhos, ele viu toda a destruição que ele tinha causado àquele lugar onde ele tinha sido mandado, teoricamente, para auxiliar, né? Então a última reflexão, depois da morte desse Capitão Kurtz, vai ser uma reflexão que Marlowe traz sobre o destino, dizendo o seguinte, agora eu cito: a vida é uma coisa engraçada, o arranjo misterioso de uma lógica impiedosa por um propósito fútil. E aqui ele parece fazer essa reflexão sobre o próprio propósito que Kurtz teve na vida. O máximo que podemos esperar dela é um conhecimento acerca de nós mesmos, que chega tarde demais. Uma safra de arrependimentos inextinguíveis. Lutei contra a morte. Trata-se da disputa menos excitante que podemos imaginar. Acontece em uma zona cinzenta impalpável, com nada sob os pés, com nada em volta, sem espectadores, sem clamor, sem glória, sem o grande desejo de vitória, sem o grande medo da derrota, em uma atmosfera doentia de ceticismo tépido, sem muita crença em nosso próprio direito e menos ainda no de seu adversário. Então, fazendo essa grande reflexão sobre a vida e de como, às vezes, o sentido dela chega no momento derradeiro, e que a gente pode fazer uma reflexão até sobre esse próprio sentido da vida que é dado no momento derradeiro com o próprio Ivan Illich, lá na obra do Tolstói e inúmeros outros personagens da literatura. A gente tem esse Marlowe impactado com essa figura de Kurtz e ao voltar para a cidade, essa cidade sepulcral que ele diz que provavelmente seja Bruxelas, ele acaba indo procurar a noiva do Capitão Kurtz, que havia ficado então em solo europeu, e Kurtz havia deixado como último desejo que Marlowe entregasse os seus papéis, suas anotações para essa sua noiva. E ao entregar esses papéis, a noiva ela aparece, e a cena é belíssima, uma cena extremamente triste, onde essa mulher, completamente destruída pela morte de seu amado, e que era um amado que estava muito distante daquele que ele havia deixado, né? Ou seja, Kurtz havia mudado completamente dentro da selva e já não era mais aquele ao qual ela descreveu como um sujeito maravilhoso e tudo mais. A gente percebe que nessa conversa entre Marlowe e a noiva de Kurtz, ela deseja como uma espécie de último pedido que Marlowe diga a ela quais foram as últimas palavras derradeiras de Kurtz antes de morrer. E vendo toda a situação e a destruição que essa morte causou à mulher, Marlowe, que no início da narrativa se mostra como um homem incapaz de mentir, um homem bastante sincero, acaba cedendo a essa tentação de não trazer... Ou seja, aqui vem a reflexão, né? O quanto que vale a pena falar a verdade e destruir a vida de uma pessoa, como seria o caso dessa noiva se ele falasse quais eram as últimas palavras dele, ou o quanto tu poderia poupar essa pessoa desse próprio horror que ela teria ao saber da grande verdade que foi o seu amado e o seu filho. É que hoje em dia, só um comentário agora, lição de moral no cenáculo, mas é que hoje em dia tem um problema de ordem geral constituído socialmente, que as pessoas acham que sinceridade é a melhor coisa do mundo, então as pessoas se vangloriam disso como se fosse uma coisa espetacular. Só que a sinceridade nada mais é, ser sincero nada mais é do que falar aquilo que passa na tua cabeça, ser sincero com aquilo que tu pensa. E isso de fato pode ser encarado como mérito. Agora, o fato de tu ser sincero não significa que tu esteja tomando uma atitude certa. São duas coisas distintas, mas isso hoje em dia é... Negar, ele é sincero. Não, sincero, mas ele pode estar errado. Isso não significa que ele esteja automaticamente certo porque ele está sendo sincero. Ele pode estar falando o que ele pensa, mas ele pode estar pensando uma bobagem. Então tem uma diferença. E aqui, então, ao final, né, numa tentativa de minimizar a dor da perda dessa noiva de Kurtz, ele acaba mentindo,
né? E falando a ela que as últimas palavras de Kurtz havia sido o nome dela. Então, ela, numa espécie de alívio e de diminuição da sua dor, ela sorrindo acaba dizendo: eu sabia que teria sido essas últimas palavras dele e que por fim ele provavelmente deve ter sido assim. E a gente percebe na narrativa que eles conversam numa sala e a sala vai cada vez se tornando mais escura, mais negra, e só fica destacado nessa uma luminosidade, que é a luminosidade da cabeça loura dessa mulher, com uma espécie de iluminação da esperança ou da amenização do sofrimento, da fé que ela tinha sobre os homens e sobre o seu próprio amado. E ao fim de tudo, então, Marlowe acaba fazendo essa reflexão e terminando essa sua narrativa com essa história em que ele acaba concluindo dizendo: Marlowe se calou e se sentou afastado em instinto silencioso na pose de um Buda meditativo. Ninguém se moveu por algum tempo. Então, ao fim, né, a gente percebe que o estuário, esse que eles se encontram, enegrecido, vai se mostrar cada vez mais parecido com o interior daquelas selvas, e ele termina, então, a última parte do livro dizia que parecia que todo aquele imenso rio, que era o Tamisa, meio que havia se transformado, como se tivesse transformado nesse próprio rio Congo, né? E que parecia que todo aquele rio, ou seja, todos os rios acabam levando a uma espécie de coração de imensas trevas. E assim se encerra o romance. Mas o que eu acho fundamental, e para mim essa é a grande sacada do livro, é na cena em que, nessa meditação que o Miguel falou, que o Marlowe faz logo depois do falecimento do Kurtz, para mim a moral da história, como se diria, é quando ele diz o seguinte, o Marlowe, e para mim essa aqui é uma chave interpretativa excepcional pro livro, que é quando ele diz assim, o Marlowe: afirmo que Kurtz foi um homem notável, ele tinha alguma coisa a dizer e disse: depois que eu próprio tive vislumbre desse limite extremo, entendo melhor o significado do seu olhar fixo, que não conseguia ver a chama da vela, mas abarcava todo o universo, capaz de penetrar nos corações que pulsam nas trevas. E não é dos meus próprios momentos extremos que me lembro melhor. A visão de uma amorfa extensão acinzentada, repleta de dor física e de um desdém indiferente pela própria evanescência de todas as coisas. E nem mesmo da própria dor. Não, são os momentos extremos dele que tenho a impressão de ter vivido. E aqui vem o que é fundamental, porque ele diz o seguinte: é verdade que ele deu aquele passo derradeiro, foi além da borda, enquanto a mim foi permitido recuar com meus pés hesitantes. O que me parece aqui é que o Marlowe e o Kurtz funcionam como uma espécie de duplo dentro da própria obra. E a questão que se coloca aqui é que cada um de nós carrega dentro de si a possibilidade de ser um Marlowe ou de ser um Kurtz. Quer dizer, todos nós temos a possibilidade de nos afundarmos no abismo ou de ir para cima e procurar as coisas mais elevadas. E o que a reflexão que o Marlowe faz aqui é justamente no sentido de que o Kurtz foi até o abismo, enxergou o abismo e meditou nele, e se tornou isso. E eu tive a possibilidade de enxergar esse abismo e, no entanto, não mergulhar nele, de dar alguns passos para trás e me manter incólume diante dessa situação. Isso me lembra um trecho de Insustentável Leveza do Ser, em que o Milan Kundera diz que o medo que o homem tem da altura, na verdade, não é o medo da altura em si, mas o medo que ele tem de ter a tentação de se jogar lá de cima. Ou seja, aqui a grande reflexão que ele acaba fazendo é essa de... há duas possibilidades, ou a de tu contemplar o abismo e jogar-se nele, como foi o caso de Kurtz, ou de olhar o abismo, perceber toda a sua imensidão, o seu horror, ou seja lá o que for, e poder recuá-lo. E essa parece ser o grande conhecimento que Marlowe tira dessa situação. E aí, só para encerrar, vou fazer uma citação aqui, mas que eu acho que sintetiza bem o que o Conrad quis dizer, que é do ensaio Coração das Trevas, escrito pelo Theodore Dalrymple no livro Qualquer Coisa Serve, editado aqui pela R Realizações, onde lá pelas tantas é uma frase bem curta, mas ele diz no ensaio uma coisa que eu acho que é a matriz do livro, que ele diz o seguinte: o coração das trevas é o coração que bate dentro de todos nós e que está só à espera da oportunidade de se expressar.
Então, quer dizer, é justamente isso que o Conrad tenta mostrar com o Kurtz, né? O Kurtz deixou que o seu coração das trevas se manifestasse, e o Marlowe viu as trevas que existiam, mas ele não deixou que isso tomasse conta dele. Quando ele viu isso tudo, ele viu e ele recuou, ele conseguiu manter o controle. Bom, a gente encerra então aqui o nosso programa sobre o Coração das Trevas, esse romance impactante de Joseph Conrad. E caso tudo isso não tenha servido como um incentivo para a leitura de O Coração das Trevas, fica aqui então encerrando. Então, já que se nós não conseguimos convencê-los a fazer a leitura, então que Jorge Luis Borges, o grande contista argentino, consiga, com a sua frase lapidar que ele faz sobre O Coração das Trevas, dizendo que este foi o mais intenso dos relatos concebidos pela imaginação humana. Ou seja, não é pouca coisa ter esse elogio vindo de Jorge Luis Borges. Encerramos hoje, então, o nosso programa. Gostaríamos que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, ativem as notificações e fiquem por dentro das novidades que nós temos a cada semana e a cada programa, todos os sábados pela manhã, às 8h30 da manhã. E no nosso próximo programa, como o Guilherme falou, o nosso próximo programa vai ser associado a essa interpretação, a essa leitura de O Coração das Trevas, feitas pelo diretor Francis Ford Coppola, no seu grande filme, controverso filme e problemático filme. E longo filme, principalmente se você vê a versão do diretor, o filme Apocalipse Now. Então, nosso próximo programa sobre Apocalipse Now, vamos falar bastante sobre O Coração das Trevas e sobre a relação que o filme teve com a obra e vice-versa. Até lá, muito obrigado, até mais. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Miguel, obrigado a todos.